A partir desse instante, você está se conectando com o devocional diário com o presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ouça a palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus. Faça a obra de um missionário. Transforme vida, leva o maná dos céus, um pedacinho do maná dos céus aos corações das pessoas que necessitam. Fique agora com o devocional diário. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a fazer o nosso devocional diário. Convido vocês, amados, diletos irmãos, a fazermos uma breve meditação no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 em diante. O apóstolo Paulo, falando acerca do seu sofrimento, ele diz que dos judeus, 5 vezes ele recebeu 5 quarentenas de açoite menos um. Então foram 5 quarentenas de açoite menos um. Então, a última açoite ele recebeu 39 açoite. Ele diz que 3 vezes ele foi açoitado com varas. Uma vez ele foi apedrejado. 3 vezes ele sofreu naufrágio. Uma noite e um dia ele passou no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios e em perigos de salteadores, em perigo da minha raça e em perigo dos gentios, em perigo na cidade e em perigo no deserto, em perigo no mar e em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga e em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei, diz, respeito à minha fraqueza? Ó Deus e o Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, amados, nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos apresentando o evangelho real. Não é o evangelho que as pessoas têm pregado nesses últimos dias. Apóstolo Paulo sofreu por 5 vezes, elevou 40 açoites menos uma. Ele sofreu perseguição. Ele diz que por 3 vezes ele foi açoitado com vara. Ele recebeu afronta, ele foi perseguido, foi humilhado. Ele passou em naufrágio, em perigo de salteadores, fome e sede. Inclusive ele passou nudez. Não é esse evangelho de prosperidade que as pessoas têm pregado. Hoje, as pessoas querem o abençoador. Aliás, eles querem a benção e não o abençoador.
Eles querem servir a Deus da maneira como eles acham que deve servir. Não pagam o preço. E quando um pequeno vendaval surge, desiste da fé. Abandona a fé e diz que Deus para eles o rosto virou. Que Deus não teve misericórdia deles. O apóstolo Paulo diz que diariamente ele teve o cuidado de toda a igreja. E quando alguém estava fraco, era como se ele também tivesse enfraquecido. E quando havia escândalo na igreja, ele diz que esse escândalo atingia ele. Ele diz, não há, quando há escândalo, que eu me não abrase, quer dizer, o escândalo atingia ele. Então por isso ele diz, se preciso gloriar-me, gloriar-me-ei a respeito da minha fraqueza. Então o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não era fraco, amados. Lembre-se tudo que ele enfrentou e como continuou a servir ao Senhor. Mas ele sabia que, mesmo com todo o seu treinamento e talento, ele não era um super-herói, ele não era um super-homem. Ele era habilidoso, ele era inteligente, mas ele disse que ele não era forte o suficiente para fazer tudo o que precisava ser feito a favor do reino de Deus. Ele sabia que quando reconhecemos a nossa insuficiência, Deus transforma as nossas fraquezas e usa poderosamente quando nós nos oferecemos a Ele, quando pedimos a sua misericórdia. No momento que todo nos abandona, no momento da fraqueza, é que tiramos força para vencer. É no momento das lutas que nos aperfeiçoamos. O apóstolo Paulo sofreu muito, amado, por causa do Evangelho de Cristo. Os pregadores dos dias atuais não têm passado por lutas. Os pregadores do dia atual, eles têm viajado de jato, têm cruzado os céus das capitais, das grandes metrópoles, em aeronaves, carros de luxos, prosperidade, mais prosperidade. Apóstolo Paulo diz que ele passou fome, sede, nudez. Esse era a essência do Evangelho. Deus não prometeu riqueza para cada um de nós, não, amados. Ele diz que se nós o servirmos a Ele, as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Mas desde que sejamos fiel a Ele, Ele quer fazer de nós um povo forte, um povo revestido de poder, um povo que mesmo diante das lutas se torna forte, mesmo diante das privações se torna vencedores. Não é esse evangelho mistificado, amados, que foi transformado para nosso bel prazer. O evangelho é o poder de Deus, que salva, que liberta, que cura, que transforma. O evangelho que não transforma, ele não é evangelho. O evangelho que não traz libertação não é evangelho. O evangelho que traz somente riqueza e prosperidade não é evangelho, amados. Pense nisso. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, nesta manhã sublime de glória,
entrando, Senhor, na tua presença, para te adorar na essência da tua benignidade, da tua justiça, do teu poder, pedindo, Deus, o teu revestimento, a unção que despedaça todo jugo, Pai, a unção de cura, a unção de libertação, a unção da transformação, a unção que nos leva a ter comunhão contigo. Do que adianta ganharmos o mundo inteiro, Senhor, e perdermos a nossa alma? Do que adianta pregar um evangelho mistificado, que não traz vida, que traz mais morte espiritual do que vida, Pai? Então nos use, ó Deus, para levarmos a genuína palavra da vida, esta palavra que transforma, que traz a libertação. Eu oro nesta manhã sublime, Pai, por pessoas enfermas, pessoas que estão passando pelo vale do sofrimento, pessoas, ó Deus, que estão com a alma ferida, com o espírito angustiado, pessoas, ó Pai, que têm o casamento destruído, vida sentimental totalmente arruinada, vida conjugal, Senhor, que se tornou um desespero, meu Deus, que não tem mais prazer, não tem mais alegria, não tem mais intimidade, não tem mais comunhão, não tem mais momento feliz, ó Pai. Eu oro, ó Deus, a favor desta tua serva, desse teu servo, que perdeu a sua individualidade devido a um casamento arruinado, Pai, devido a uma vida sentimental totalmente distorcido. Eu oro, meu Deus, pelas pessoas que estão no leito da enfermidade, sofrendo dores física, mental, espiritual, Pai. A dor da alma. A pior dor é a dor da alma, Pai. São os traumas não curados da alma, o ferimento da alma, onde as pessoas sentem dores profundas dentro do seu amargo, da sua alma, sentimentos feridos, Pai. Eu oro pedindo a libertação deste irmão, desta irmã, Pai, que está subjugada por um espírito opressor, por um espírito que tem levado, Senhor, a angústia profunda, a um sentimento negativo, a uma prostração, um momento de desespero, uma depressão maligna, Pai. Eu oro pedindo a libertação, a cura da alma, dos sentimentos, das feridas da alma, Pai. É isso que eu te peço. Em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo. Muito obrigado. Amém e amém.